Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um papo. E o papo hoje é sobre cultura, mais precisamente sobre o Sistema Nacional de Cultura. Você sabe o que é isso? Não sabe? Não tem problema, porque a gente está aqui hoje com o Márcio Zago, que é fundador do Instituto Garatuja e presidente do Conselho Municipal de Cultura, para falar sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua presença, Márcio. Prazer ter você aqui com a gente. Vamos começar pelo começo. O que é esse Sistema Nacional de Cultura? Então, o Sistema Nacional ele já teve um início, acho que em 2004, 2005, e é uma política pública, né, que faz que reúne todos os entes federados, né, o federal, estadual, municipal e o Distrito Federal, em leis, né, que regulamentam, né, a questão da cultura, com leis, né, com normativas, e isso assim é um processo demorado, né, que já faz bastante tempo, ainda está sendo implantado, né, apesar de ter bastante tempo, ainda as normativas, né, dos 13.019 e a 13.018, por exemplo, são mais recentes, né, e que também acaba modificando um pouco essa relação do Sistema Nacional, mas basicamente é isso, é uma política pública, né, de cultura, e que os municípios eles têm que aderir, né, que o Brasil é uma república federativa, então os municípios não são obrigados a aderir, mas ele tem um tempo, né, acho que o prazo era de 20 anos para que isso acontecesse. E aí a cidade tem que criar suas leis em parceria, né, que esteja de acordo com as leis, né, do Sistema Nacional. Aí a gente cria o Sistema Municipal de Cultura, que é o processo que a gente está, porque e numa situação bem complicada, porque hoje tem todo o Sistema Nacional ele foi pensado como assim o Estado como papel importante na questão da cultura. Então ele tinha um papel de prover, né? Inclusive o Sistema Nacional ali em cima das declarações dos direitos humanos, né, de 48, que fala da cultura como essencial para o ser humano, né? A Constituição também de 88, que obriga a ter o Estado a prover a cultura. E agora já tem uma situação meio conflitante a nível federal, né? Que agora tem mais assim, uma postura mais neoliberal de que a iniciativa privada teria que suprir a cultura, então está assim... Está vendo conflitos aí. Né? Então é uma situação muito ruim para a gente instituir o Sistema Nacional na cidade nesse momento. Mas ao mesmo tempo não tem outra hora, tem que ser agora, né? Porque acho que durante a entrevista a gente vai estar falando disso, mas é fundamental a gente ter. Né? Certo. E quais são os benefícios que esse sistema, a implementação desse sistema vai trazer para a cidade de Atibaia? Como os artistas que aqui atuam vão poder se beneficiar dessa implementação do Sistema Nacional de Cultura? Então, porque ele organiza, né? Então, a Secretaria hoje, por exemplo, ela é de evento e cultura. Então, o evento ele sempre foi mais beneficiado em relação à Secretaria, que é mais fácil, inclusive, né? Tem mais retorno até, né? A questão dos eventos, que é uma questão de programação, de cumprir o calendário da cidade e tal. E junto com isso tem a questão do fomento, né? Que é o que vai ajudar. Quer dizer, a gente ter uma política pública de cultura vai organizar isso. Então ele tem uma série de ações que a gente é obrigado... Porque assim, só para entender, quando você adere ao Sistema Nacional, você assume um compromisso de efetivar determinadas etapas que tem que ter na cidade, né?
e procedimentos e tal. Então, uma deles é ter o Conselho de Cultura, que a gente já tem, né? Tem que ter o Fundo de Cultura instituído, que pelo sistema, talvez a gente tenha que mudar alguma coisa no fundo, porque pelo Sistema Nacional, o fundo ele se torna o mais importante mecanismo da cultura, porque quase tudo passa pelo Fundo de Cultura. Aí tem que ter, junto com isso, um plano de cultura, o Plano Nacional de Cultura, que também organiza, né? Então, o que é cada uma dessas coisas? Quer dizer, o Plano Municipal de Cultura é como se fosse o plano diretor da cidade. Ele vai valer por 10 anos. Então, é o momento da sociedade civil pensar o que ela quer para a cidade. Então, isso gera um documento, gera uma lei. Então, você tem 10 anos para cumprir o que está dentro dessas propostas, né, que a sociedade civil, junto com a secretaria, apresentaram. Isso vem da conferência, que já foi feito 2 conferências, a gente juntou a classe artística e tal, e a partir dessas demandas que saiu, a gente vai começar a trabalhar o plano municipal. Então, assim, na prática, o que isso representa? Se você pegar, por exemplo, essa polêmica do Cinitá, por exemplo, né? Por que acontece isso? Parece que já tem 10 anos, né, que está parada a obra. Se tivesse o plano municipal, isso teria entrado dentro do plano. E aí, quando você coloca dentro, você tem que falar de onde vem a verba, como que vai ser administrado. A prefeitura teria que disponibilizar funcionários, né, se tem verba para isso, quanto tempo vai levar, da onde vai vir o dinheiro. Então você organiza isso. Então você depois gera um documento que é a responsabilidade das gestões. Então ele deixa de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado, porque o prefeito que vir em seguida, ele vai ter que continuar a trabalhar em cima daquilo que foi a demanda da sociedade. Então ele vai ter prazo, e se ele não cumprir no prazo, ele vai vai sofrer as sanções, que hoje não, hoje assim, não tem a verba, porque quando ele começou era uma situação no país, hoje é outra, pode se arrastar ainda por mais anos, né? Enfim, ele organiza. E isso em relação a tudo. Por exemplo, o fundo também, ele vai... o dinheiro que entra no Fundo de Cultura, ele vai servir principalmente para os editais pequenos, né? Por exemplo, apesar que contempla outras coisas também. Mas, assim, o que está faltando na cidade são os editais, por exemplo, para a pessoa publicar um livro, para a pessoa fazer um CD, né? Então, isso não está tendo. E pelo Fundo de Cultura, o Conselho vai fazer os editais, junto com a Secretaria, porque a gente também não pode esquecer que o Conselho faz parte da Secretaria de Cultura, né? Então, a gente tem um poder limitado, assim, não ele é deliberativo, né? Ele é consultivo, mas ele não é executivo, ele não faz nada. Então, quem faz é a Secretaria, só que tem que ter a pressão, a participação da sociedade, né? Márcio, você esteve recentemente com o prefeito Saulo Pedroso e com a secretária de Cultura, Viviane Coco, para conversar sobre a implementação do sistema. Qual foi a posição deles? Eles estão também estão querendo que seja implementado? Você vê que eles vão se esforçar para que isso aconteça? Conta um pouquinho para a gente desse encontro, como é que foi? Então, eu já estou no Conselho faz 1 ano e a gente, até ali, a gente não estava conseguindo muita coisa assim, em relação ao Sistema Nacional, porque quem faz o Sistema Nacional, como eu disse, é a Secretaria. O Conselho ele não executa nada. Então, isso tem que ter o interesse, a vontade política do poder público. Então, quando chegou no fim do ano, eu consegui falar com o Saulo e a gente colocou, né, a questão do sistema, que a cidade cresceu, tem muita gente, então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar em se organizar como, né, mais amparado em lei e tudo isso.
E ele foi super aberto, ele falou que ele até achou que já estava andando, né? Mas deu todo apoio para que seja feito. Então a gente tem esses 4 anos agora aí de gestão para a gente correr com isso, fazer tudo o que precisa. Não é pouca coisa, porque é complicado até da gente, né, de explicar para as pessoas por que é importante. Por isso que a gente até abriu esse espaço para você aqui, né? Para realmente explicar, a população não sabe ainda, muita gente. Né? E aí tem, né, a questão da política, da cultura polêmica, porque tem até os interesses políticos partidários, que é normal que tenha. Então, assim, eu, por exemplo, quando você está do lado do Saulo, a gente sabe que pode ter a crítica de falar, não, o cara é chapa branca, está defendendo o Saulo, não vou no conselho. Mas não é isso, é a questão da gente pensar um pouco maior. Quer dizer, é a oportunidade que a gente tem, a gente precisa ver a questão histórica, né? Quer dizer, agora é o momento para você fazer o Sistema Nacional e pensar nisso, porque tem abertura por parte do governo, que se não tiver, não sai. Não adianta você ficar brigando com você que não vai fazer. Né? E ao mesmo tempo a Câmara, por exemplo, tem pessoas lá que são ligadas na área, eu acho que vai ter facilidade, porque as leis vão ter que ser encaminhadas para aprovação da Câmara, acho que não vai ter dificuldade. Então a gente aproveitar esse momento, né? que não é dos melhores, como eu falei para você, porque a nível federal a gente tem essa inversão de valores lá em cima. Aqui também não é bom, porque não é um momento que a gente tem muitos recursos. A gente todo o dinheiro da cultura está em cima do orçamento municipal, não está vindo verba federal, estadual, nada. Então, como é que é aquele negócio? Pouca farinha, meu pirão primeiro, uma coisa assim. Então, assim, é um momento ruim, porque o Sistema Nacional, ele é muito, ele é muito voltado a todo mundo, assim, ele é muito aberto à inclusão de todos os segmentos, né? Todos os lugares. Então a gente não pode perder isso de foco, senão a gente faz um conselho numa hora, né? Numa hora de falta de dinheiro, naturalmente acaba saindo muita questão mais do seu grupo, dos seus interesses pessoais, quando na verdade a gente tem que pensar mais amplo, de incluir, né? Tá aí a cultura popular, a congada, precisa ser ouvida, os bairros, o hip hop, bairro distante, né? Incluir todo mundo, é isso aí. Incluir todo mundo. Márcio, então, para encerrar, eu queria que você falasse um pouco rapidamente sobre o conselho, falando em incluir todo mundo, e que eu queria abrir o espaço para você também convidar o pessoal para participar mais do conselho, falar quando são as reuniões, para a gente poder estar lá mais presente também, ajudando vocês. Então eu abro espaço para você falar um pouquinho e convidar o pessoal. Tá. Então, o conselho, ele acontece as reuniões ordinárias, né, uma vez por mês, ele acontece sempre na primeira segunda-feira do mês, 7 horas da noite, no Centro de Convenções. Aí, assim, até a gente não deu muita publicidade, eu fui muito criticado também por isso, de não dar muita visibilidade às reuniões, às pautas e tal, mas é por causa disso. Eu acho que, assim, eu já estou no conselho há muitos anos, e eu sei que se as pessoas vão na hora errada, às vezes, a pessoa nunca mais volta, e é importante ter o espaço, né? Não é todo mundo que se predispõe a sentar, porque é chato mesmo, é muito mais legal você ficar em casa, tocando com a família, sei lá, do que você estar numa reunião que não é fácil, você tem que abrir mão, a gente não ganha nada para isso. Então, assim, como não estava tendo as demandas que estavam sendo atendidas, era muito mais em relação as demandas da prefeitura, questão de tombamento, tudo isso, eu também fui levando. Agora não, acho que agora inverteu, agora é hora das pessoas participar mesmo, porque agora é importante, é essencial que principalmente a classe artística participe, porque o plano municipal, por exemplo, ele só tem sentido se a classe artística opinar, falar o que ela quer. Eu não entendo nada de literatura. Precisa ter, dentro do conselho, por exemplo, não tem o representante da literatura. Então, fica capenga se as pessoas não for, porque o que esse segmento precisa, o que eles querem. É importante que eles estejam lá para dar opinião. Porque o conselho ele é um espaço mais de consenso, né? Onde a gente, claro que as diferenças vão aparecer sempre, porque junta 10 pessoas, cada um pensa de um jeito.
mas é o espaço da gente construir. Eu acho que tem que construir muito mais do que né, desconstruir. Então, é importante que todo mundo participe, né, que a gente perca um pouco o preconceito em relação a vou com a cara, não vou, se é meu amigo, não é, mas vai lá para ver como é que é, senta junto, vamos, né, vamos debater, vamos discutir. Né, então, é toda primeira segunda do mês, é isso? No centro de convenções, às 7 horas. 7 horas da noite. E depois tem as extraordinárias e tal, né? Tá certo. Márcio, eu queria agradecer você, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. Se você gostou, não esqueça de curtir o nosso vídeo e compartilha para mais gente saber sobre o Sistema Nacional de Cultura, ficar mais bem informado aqui com a gente. Eu espero vocês na próxima. Até mais!